a nossa saudação fraterna. Eu me chamo Antônio Nascimento, sou integrante da Sociedade Espírita Caridade e Fé aqui em Porto Alegre, na UDE, União Distrital Espírita Passo da Areia. Junto à nossa Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos a incumbência da vice-presidência doutrinária na presente gestão, que vai até o final de 2021. A nossa proposta hoje é uma conversa muito franca, muito fraterna, como só ia acontecer com as reflexões espíritas que sempre buscam trazer luz para as nossas almas, para as nossas vidas, para nos fortalecer e nos consolar. Nada mais significativo para esse caminho do que um estudo de um momento ou de um trecho de uma mensagem do Evangelho. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós escolhemos hoje o capítulo 11. Ele tem por título Amar o Próximo como a si mesmo. Nós vamos nos deter nos itens 1 a 4, onde é abordado o mandamento maior, onde Jesus reforça a importância de fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Nós vamos iniciar então relembrando essa passagem que muitos devem conhecer, segundo Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, quando, segundo ele, diante dos fariseus, Jesus tem a seguinte oportunidade de ensinar. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mais adiante, no capítulo 22 também, no item 7, versículo 7 até 12, Jesus recomenda que fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Vamos verificar, meus amigos, que a pergunta do doutor da lei era provocativa. Vocês já tiveram certamente a oportunidade de, em algum momento, num diálogo, numa conversa, alguém faz uma pergunta que você vê que tem uma armadilha. Tem, como se diz hoje, uma pegadinha. O doutor da lei estava desafiando Jesus. Qual o maior mandamento da lei de Deus? E nesse desafio estava implícito um desprezo por Jesus. Porque Jesus vinha de Nazaré. Era uma cidade que não tinha muita importância. Não tinha histórico de notáveis terem saído daquela região. E os doutores da lei caracterizavam-se por uma presunção, pois que se consideravam o suprassumo do conhecimento, já que entendiam a lei mosaica, os 10 mandamentos e os profetas que circundam a esta revelação dos 10 mandamentos. Então, o que poderia saber a respeito das Escrituras aquele homem simples, de uma origem muito humilde, nascido numa manjedoura, filho de um carpinteiro? Ele viera lá das bandas de Nazaré, era uma das mais insignificantes de todas as cidades da região. Poderia vir algo de bom daquela localidade? Desprezo, vaidade, orgulho, Mas Jesus, que era um profundo conhecedor da alma humana, das leis de Deus, das leis morais que regem as nossas relações, percebeu a intenção do doutor da lei e respondeu firme: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Fez uma breve pausa, que foi significativa, e complementou, isso é importante, a lição: e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
São tão significativos esses ensinamentos que Jesus concluiu a resposta afirmando, para não deixar dúvida nenhuma, esses 2 mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Acabou a discussão. Assim, Jesus nos diz que a lei de Deus, as leis de Deus, podem ser resumidas em um tríplice aspecto de um mesmo sentimento: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, é a lei de amor que Jesus veio dar cumprimento. Ele não veio destruir a lei mosaica, mas dar um entendimento maior da dimensão da lei de amor que estava sendo deturpada, esquecida e esterilizada com discussões que eram estéreis e que tratavam apenas a arrogância, a presunção e que se perdiam em coisas sem uma utilidade de aplacar o sofrimento e de fazer com que a luz do conhecimento libertasse as pessoas. Então, assim, Jesus diz que tudo ou mais, todas as escrituras, os filósofos, os profetas, trazem algum complemento, tá? Trazem análise, reflexões, mas tudo em torno deste grande desafio, que é amar. Algumas vezes nós imaginamos que o amor é algo distante de nós. E não raro, muitas vezes nós podemos nos perguntar: como é amar a Deus? Será que para amar a Deus basta nós louvar-lhe a existência? Orar, estar em comunicação com Ele, será suficiente? Questão 659 do Livro dos Espíritos, onde trata da lei da adoração, aborda essa questão do caráter geral da prece, da importância, e diz que orar é pensar em Deus, é se aproximar, tá? Mas vamos aprofundar um pouco mais. Como você pode expressar esse amor? Com alguma frase de efeito, como era comum entre os doutores da lei, com algum cântico, com uma poesia, com alguma forma de oferenda, de penitência? É verdade que para muitos esses são alguns dos aspectos de manifestação do amar a Deus. Mas também nós podemos entender que amar a Deus, amá-lo, é amar a sua obra. Por isso, quando eu percebo a beleza de um nascer do sol, de um pôr de sol, de uma nuvem que passa, de uma gota de chuva que cai, de uma semente que germina, de uma flor que desabrocha, de uma criança que sorri, de um pássaro que canta, eu vejo a beleza da criação e eu vejo a presença de Deus. Eu amo a sua obra. Quando eu me olho no espelho com atenção e vejo, tenho consciência de que eu existo, de que eu sou único, de que eu tenho tantos potenciais e tantas características especiais, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte da criação e deste mundo que tem uma característica tão especial. Esse planeta, um sol de quinta grandeza, que tem as características especiais para que a vida se fizesse e houvesse um processo de evolução que nós conhecemos muito pela sabedoria do Espírito Emmanuel, que nos apresenta no livro A Caminho da Luz, esclarece todos os ciclos de evolução da humanidade, inclusive a fase de formação dos corpos, de hominização do animal, que dava um mugido até chegar no ser consciente, com livre-arbítrio, que recebe, então, um espírito, não mais uma mônada espiritual, e que aí tem a consciência e tem a liberdade de escolha, de semear livremente, mas de colher obrigatoriamente, para que possa, então, ter a responsabilidade do seu livre-arbítrio. Tá? Então, quando nós respeitamos a natureza, os seres do reino animal, do vegetal, todas as criaturas humanas, nós estamos amando a Deus.
Quando nós temos cuidado com as águas, com as suas nascentes, com o lixo que nós geramos e que descartamos da forma mais adequada que nós temos conhecimento hoje e possibilidade, quando cuidamos com a poluição que nós mesmos produzimos, também é uma forma de preservar a criação, de louvar e de dignificar, valorizando a Deus. Quanto às pessoas, será possível amar a quem nos causa algum desconforto emocional? Porque quem nos faz bem é muito fácil, né? É essa a dificuldade. Quando alguém nos contraria, quando alguém se torna uma espécie de uma pedrinha no nosso sapato, aquilo incomoda. Quando está tudo bem, é uma beleza. Mas que mérito tem eu retribuir aquilo que de bom eu recebo? Por isso Jesus nos fala em outro comportamento, em oferecer a outra face. Mas como amar a quem temos, às vezes, um sentimento de desprezo, às vezes até a raiva que nós não conseguimos controlar, e até alguns pensamentos de vingança, porque eu recebi maledicência, eu recebi inveja, eu fui envolvido numa fofoca, um desprezo. Eu percebo que o outro não gosta e deseja não o bem para mim. Então, amar ao próximo é oferecer uma melhoria no nível de sentimentos que nós temos por ele. É minimizar o ódio para gradativamente ir substituindo pelo sentimento de amor. É não desejar o mal do outro. É fazer uma prece. É colocar no nosso evangelho do lar. É vibrar para que ele, que também é filho de Deus, que também foi criado simples e ignorante como eu, mas que está num caminho de aperfeiçoamento e vamos chegar à perfeição possível, com certeza. Se eu estou melhorando, o outro também pode melhorar. Se o outro está melhorando, eu vejo os progressos dele, eu também posso melhorar. Então é minimizar o ódio para gradativamente eu ir substituindo pelo sentimento de amor. Amar a quem desprezamos é observá-lo melhor, essa pessoa, constatar os valores que ele tem para que a gente possa ter consideração. Fulano tem tais características. Sim, ele precisa mudar e vai mudar com o tempo, né? Ou pelo entendimento da lei de Deus, ou então pela dor que vem despertá-lo, vem desacomodá-lo, vai fazer com que ele colha aquilo que ele semeou. Se não foi uma boa semente, vai ter os espinhos que serão um aguilhão da sua consciência na forma de dores emocionais ou físicas, mas também ver os aspectos bons. Vamos ver o que ele tem de bom, vamos valorizar e vamos vitalizar a partir dali. Tem aquela passagem em que Jesus ia a Cafarnaum e na estrada os apóstolos sentiram um cheiro nauseabundo, terrível, andaram um pouco mais e viram que à beira da estrada havia um cão que tinha morrido e estava num processo de decomposição. E o cheiro realmente era muito desafiador. Passaram, viraram o rosto, cobriram a narina e Jesus para um pouco e começa a meditar e olhar para o cão. E eles dizem: mestre, o que foi? E Jesus diz que belos dentes tinha esse cão. Então, mesmo naquele quadro terrível, Jesus procurou ver algo de bom, de belo. E assim, alguém que pode ser um cadáver ambulante, vamos usar uma palavra forte, ele deve ter algum valor. E é exatamente esse valor que vai gradativamente ser burilado e vai brilhar. Somos diamantes brutos, ásperos, mas vamos mudar. Então são pequenos esforços que vão constituir em exercício de tolerância, de indulgência, de benevolência, de perdão. E por terceiro lugar, nós nos perguntamos, o que é amar-se? Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Mas o que é amar a si mesmo? Se Jesus nos recomenda amar ao próximo como a si mesmo, é necessário que nós tenhamos um padrão de amor. E nós só conseguimos fazer aquilo que a gente conhece. Então é necessário que nós nos amemos, que nós nos valorizemos, que nós tenhamos indulgência, benevolência e perdoemos-nos, inclusive, pelos nossos equívocos, que são muitos. Não nos acomodando com o erro,
mas sabendo que cada vez que identificamos um erro, nos arrependemos e nos colocamos em posição de reparação. E aí, pelo esforço, pelo amor em ação, as nossas obras vão cobrir uma multidão de pecados. As obras feitas com a boa intenção, com a energia do amor. Por isso, é necessário que nós nos amemos para poder expressar esse sentimento ao outro. Mais tarde, em outra passagem, Jesus, somente com os apóstolos, ele fala de um outro mandamento que vocês ouviram. Amareis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu vos digo, amareis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Jesus apertou um pouco o crivo e deu um padrão de amor. Porque às vezes eu não me amo, às vezes eu não me respeito, às vezes eu não me valorizo. E por conta dessa indignidade comigo, dessa baixa autoestima, desta vida que eu me envolvo, que é uma vida vazia, que eu acho que tem muito pouca coisa de bom, eu não consigo ver algo de bom no outro. Então, Jesus, que vela por nós, nos disse, como eu vos amei. E até hoje Ele nos ama. Quando eu caio, eu posso fazer uma prece pedindo, Senhor, errei, não sei como sair daqui, me ajuda, me alcança nessa situação que eu estou vivendo, nas crises da pandemia. Eu fiz tudo o que eu podia, estou me sentindo num beco sem saída. Me ampara, me sustenta, me guia, me carrega. Nessa lição, quando Jesus nos orienta a termos por nós o amor, compreensão, o amor, aceitação, o amor, entendimento, o amor, perdão, nós temos a oportunidade da libertação e de crescimento. Ele não se referia, nesse sentido do amor por nós, a um amor egoísta, narcisista, egocêntrico. Pelo contrário, ele nos conclamava a nos aceitar com as nossas limitações e a nos alegrarmos com as nossas conquistas. Se nós exercitarmos essa tríplice possibilidade do amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, nós estaremos aprendendo a mais profunda lição que Deus espera de cada um de nós. Estaremos cumprindo o maior dos mandamentos. Uma obra muito boa, que nós recomendamos a leitura, todas as obras de Leon Denis são excelentes, mas uma obra se chama Depois da Morte. Lá ele nos diz textualmente o seguinte trecho: o amor é a potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima que se afasta extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. É consagrar-se ao sacrifício até a morte, em benefício de uma pausa, de uma causa ou de um ser. Se quiserdes saber o que é amar, considerais os grandes vultos da humanidade e, acima de todos eles, o Cristo, o amor encarnado. O Cristo, para quem o amor era toda a moral e toda a religião. Nós vimos, então, que o amor engloba todas as outras virtudes. Quem ama, perdoa e esquece qualquer ofensa ou maldade recebida de alguém. Quem ama, releva as faltas, tolera-as e usa da indulgência para com as imperfeições alheias. Talvez
O melhor exemplo que nós encontramos para o amor no mundo imperfeito em que vivemos seja o amor das mães. Embora, às vezes, mesclado por imperfeições diversas, as mães conseguem abstrair as imperfeições, os erros dos filhos, identificar neles o que há de bom e os amam, apesar de suas imperfeições. Assim também, os que amam não se detêm de suas imperfeições, nas imperfeições e nos erros, nas fraquezas dos outros seres, mas sabem ver neles as qualidades boas e as amam a si mesmo. Amar não é uma espécie de dom ou uma graça dada por Deus. Amar é uma arte. E como todas as artes, ela precisa ser aprendida, cultivada, treinada e aperfeiçoada. Naturalmente, alguns têm maior progresso, porque têm uma capacidade de amar aparentemente maior que os outros. Isso se explica porque já viveram e já exercitaram isso em outras existências, em outras encarnações, que já foi realizado pelaquele espírito. Então, cada um de nós está num determinado grau da escala evolutiva. Quem já evoluiu mais, naturalmente já desenvolveu mais a sua sensibilidade e o entendimento das leis divinas, enquanto outros estão mais atrasados na estrada do progresso espiritual. O psicanalista alemão Erich Fromm tem uma obra chamada A Arte de Amar. E lá ele nos diz que, de uma forma mais geral, o caráter ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que o amor, antes de tudo, consiste em dar e não em receber. E o que é dar para ele? O equívoco mais vastamente espalhado é o que entende que dar é abandonar alguma coisa. Quando eu dou, eu me desapego, eu abandono. Eu vou me privar, eu vou me sacrificar porque eu deixo de ter aquilo. A pessoa cujo caráter não desenvolveu além da etapa dessa orientação receptiva, explorativa ou amealhadora, ela experimenta o ato de amar dessa maneira. Dar, receber. Eu tenho, eu dou para você, eu fico sem aquilo, você fica com aquilo. Isso é um caráter mercantil, é uma troca. Por isso alguns dizem, o que eu vou fazer para fulano se fulano não faz nada por mim? Ele não me dá nada em troca. É um negócio. É uma troca de favores, de bens, de possibilidades, de afetos, que seja. Pois bem, quando eu apenas dou e eu não recebo de volta, eu me sinto, nesse sentimento de troca, eu me sinto roubado. Eu fiz e você não correspondeu. Eu dou tudo de mim e não recebo nada de você. Fica um vazio, fica uma frustração, porque eu esperava receber algo de troca. Isso não é justo. É o que a gente pensa. Então, a maioria dessas pessoas que têm o amor desse tipo se recusa a dar. Porque eu não quero sofrer. Eu dou, fico esperando, não recebo. Aí eu me frustro, eu fico doído. E sinto que fui roubado. Já alguns fazem do ato de dar uma virtude no sentido do sacrifício. Sente que, por ser doloroso dar, devem se dar. A virtude de dar para eles reside no próprio ato de aceitação do sacrifício. Para eles, a norma de que é melhor dar do que receber significa que é melhor sofrer uma privação do que experimentar a alegria. Para o caráter produtivo, dar tem um sentido inteiramente diverso. Dar é a mais alta expressão da potência.
No próprio ato de dar, ponho à prova a minha força, a minha riqueza, o meu poder. Essa experiência de elevada vitalidade e potência me enche de alegria. Eu posso dar, eu quero dar, e eu me planifico, porque eu estou dando. E essa experiência me prova como um superabundante, como um pródigo, como um cheio de vida e, portanto, me faz feliz. Dar, para Erich Fromm, é mais alegre do que receber. Não por ser uma privação, mas porque no ato de dar se encontra uma expressão da minha vitalidade. Eu posso dar, eu quero dar, eu escolho dar. E isso me faz bem, porque eu tenho abundância. Lembremos-nos de que Jesus teve uma certa feita que ele fala: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Quando eu dou, eu sei que eu não vou ficar carente daquilo, eu tenho certeza de que não vai me faltar, que eu não vou me privar, que eu não preciso receber para ter, porque eu já me planifico, eu tenho aquilo e eu escolhi voluntariamente dar. E isso tem valor. Então, a mais importante esfera de dar, entretanto, não é a das coisas materiais, mas está no reino especificamente humano. Que dá uma pessoa a outra, o que eu dou mesmo? Dá de si mesma. Do que tem de mais precioso, dá da sua vida, dá cuidado, dá atenção, dá companheirismo, dá fraternidade, dá união, dá escuta, dá consolo, dá estímulo. Isso não quer dizer que necessariamente eu tenho que me sacrificar por outro, mas que eu possa dar daquilo em que eu tenho em mim vivo. Dê ao outro a sua alegria. Dê ao outro o seu interesse no outro. Dê a sua compreensão, dê o seu conhecimento, dê a sua alegria, o seu humor. Doe-se. Dê o seu tempo. E mais adiante, Erich Fromm também nos fala que não dá a fim de receber algumas pessoas. Mas ao dar, não pode deixar de levar alguma coisa à vida da outra pessoa. E isso é levado à vida, e isso que é levado à vida reflete-se de volta ao doador. Lei de causa e efeito. Independente de eu receber do outro ou não, a vida me retribui. Porque a lei é de amor. E o amor é abundância. O amor é dar. É dar-se. No ato de dar, sempre algo nasce. E ambas as pessoas envolvidas são gratas pela vida que para ambas nasce. Naquele instante, naquela troca, naquele momento. Então, com relação especificamente ao amor, isso significa: o amor é uma força que produz amor. O mestre é ensinado pelos seus alunos. O ator, o artista, é estimulado pela sua audiência, pela sua plateia. O psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo, também é um pouco curado pelo seu paciente, pelo seu cliente. Mesmo ou conquanto que nós não nos tratemos uns aos outros como objetos, mas é fundamental que nos relacionemos uns com os outros de uma forma genuína, fraterna. Isso vai ser produtivo, vai trazer vida em abundância para todos nós. Há uma classificação, conhecida também de muitos, sobre o amor, que fala do amor filial. É o amor amizade. É o amor que é baseado numa afinidade. Você gosta de uma pessoa que supostamente gosta de você.
Mas esse amor-amizade, às vezes, depende da circunstância. E, principalmente, se não for recíproco, ele tende a acabar. Se você não cultiva, se você não se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, ele vai esfriando e pode diminuir, e aquela amizade esfria. Tem o amor storge, o amor familiar, que estabelece laços de compromisso. Como uma regra geral, não se escolhe aquele a quem se dedica esse amor. É um amor que surge, é um irmão que nasce, é um filho que chega e, teoricamente, ele deve crescer com a convivência. Quando é uma família que consegue manter bases saudáveis, bases cristãs, que cultiva, que cuida e que, mesmo tendo as dificuldades inerentes a qualquer convívio familiar e haja um burilamento interno, há espaço de diálogo, há espaço para benevolência, para indulgência e para perdão, e todo mundo cresce. Né? Ele predomina, então, entre os familiares consanguíneos e aqueles que escolhem conviver mais intimamente na família. Ele pode aumentar ou diminuir conforme ele for correspondido ou não. E entre os familiares, inclusive de sangue, isso pode acontecer. Irmãos que são irmãos e são amigos por toda a vida. Tem outros que convivem, que mantêm o mesmo sobrenome, né? Tem outros que não conseguem superar algumas desavenças surgidas ou que afloram do passado e se tornam inimigos mortais e ficam anos sem se conversarem. Tem mais afeto, mais convivência, com um amor filial, com alguém que é amigo, que ele escolheu e que conseguiu cultivar, do que com o próprio irmão de sangue. Temos o amor eros, aquele amor erótico, né, que está baseado nas forças sexuais da alma, masculina, feminina. E geralmente ele é baseado numa atração física, né, que pode desencadear um desejo sexual, tá? Instintivo. Ele tem um aspecto egocêntrico, né, porque tu ama pelo prazer que o outro te proporciona. Via de regra, ele pode, se não for direcionado para se transformar num outro tipo de amor, esse amor que tem a base da energia sexual, com o tempo, ele pode se tornar possessivo e tu deseja tomar posse do outro. Isso pode dar-se mesmo sem o contato físico, né? Temos os crimes passionais, temos os assédios que ficam, né? E a pessoa domina, né? Domina o outro, impede que o outro cresça, impede que o outro faça determinadas atividades, tem um ciúme doentio, né, de que alguém se aproxima e que possa interferir na forma com que ele identifica a vivência do amor. Faz parte, é instintivo, atende à lei de reprodução, mas ele é um corcel, um cavalo bravio e ele precisa de rédeas, precisa ser canalizado, precisa ser conduzido. Esses sentimentos que nós abordamos até agora do amor são ruins? Não necessariamente, eles fazem parte das etapas e dos papéis, das personas que nós vamos vivendo ao longo da existência, ou que somos estimulados a viver. Mas é fundamental que nós possamos desenvolver, a partir de qualquer um desses amores já citados, classificados, o amor ágape, que é um amor incondicional. O amor incondicional é uma decisão que é seguida de uma atitude, né? Amar e gostar são distintos. Então, o amor incondicional é fazer algo por alguém e também não fazer algo por alguém. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 15, no versículo 2. Às vezes, porque eu amo, eu não faço isso para alguém, porque não vai fazer com que ele cresça. Essa atitude que eu vou fazer para o fulano vai fazer com que ele cresça ou não? Vai fazer com que ele se torne dependente ou não?
Esta ajuda realmente vai ajudá-lo? É uma ajuda circunstancial? Eu venho fazendo, eu venho escorando durante muito tempo, impedindo de que ele se fortaleça com fibras de estudo, de trabalho, de amadurecimento psicológico e amadurecimento espiritual, de crescimento moral. Às vezes amar é decidir não fazer algo por alguém. Eu não vou fazer isso por você, porque eu amo você. Conte comigo, vou te ajudar. Estarei acompanhando você nessa etapa da jornada. Mas isso é tarefa que compete a você. Eu estou torcendo contigo. Eu vou junto com você, mas quem tem que executar é você. E por isso, esse amor é imparcial. E ele busca a oportunidade de fazer o bem a todos. E lembremos, fazer o bem é diferente de agradar. Eu não preciso, para mostrar que amo a pessoa, agradá-la sempre. É claro que eu vou achar o momento de dialogar, de chamar a atenção para aquela crítica. Dizer, olha, eu amo você, eu acho você uma pessoa dedicada, interessada, mas essa atitude eu não compreendi bem. Você avaliou bem as consequências dessa tua escolha, dessa atuação? Me parece que isso pode conduzir a tal situação que vão comprometer, que vão dar dor, que vai ter alguma responsabilidade. Não te parece? Não posso comungar com isso, porque eu percebo dessa forma. Eu dou minha contribuição. E às vezes é desagradável eu dizer alguma coisa para alguém. E preciso. Na questão do autoconhecimento, que é o caminho para a felicidade, que nós encontramos na questão conhecida 919 do Livro dos Espíritos, na sequência, Santo Agostinho fala daquela reflexão que você tem que fazer a cada momento. Procurar avaliar o que você fez de bom, que foi bom, para prosseguir fazendo. Aquilo que você fez e já identifica que não foi bom, que poderia, que deveria fazer diferente, que se compromete agora a fazer diferente. Aquela situação que você perdeu a oportunidade de fazer o bem, porque o mal vem também da ausência do bem. Eu, às vezes, passo ao largo. Lembra? Parábola do bom samaritano, passo ao largo. Não é comigo. Não tenho tempo. E, às vezes, aquele meu próximo, aquela é a minha situação próxima para que eu seja o sal da terra, que eu faça a diferença, pois que eu tenho conceitos advindos do Cristo, do cristianismo, que estão enraizados na lei de amor e que fazem com que eu seja completamente diferente. Que a minha consciência, onde está escrita a lei de Deus, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, não me permite mais agir. Às vezes demora um pouquinho a eu cair a ficha, mas quando cai, eu tenho que, a partir de então, me comprometer a não mais errar. E também, Santo Agostinho fala de que alguém que possa nos falar de que eu errei. Eu acho que está tudo bem, mas vem alguém e olha, às vezes até com uma lupa, com muita intensidade. Olha, fulano, aquela situação. Ele até diz um inimigo nosso que tem um interesse pessoal em nos apontar algum equívoco, que às vezes nos faz um grande bem, porque às vezes um amigo não consegue falar. Mas se for um amor estorgé, incondicional, ele vai encontrar. Diz, nós temos que conversar. Uma hora que der, vamos tomar um chimarrão, vamos comer uns pinhões. Agora, né, esperando passar um momento que a gente possa ficar junto novamente, claro, né? Então, há um parâmetro que eu tenho que exercitar no dia a dia para fortalecer o amor. Tá? E esse parâmetro é fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim. Veja só. Esse é o princípio do amor. O princípio da justiça é não fazer para o outro o que eu não gostaria. Fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse comigo, que me ajudasse, que me levasse. É o princípio do amor. Por isso, para nós concluir e relembrar, no item 4, Kardec faz o seguinte resumo sobre essas passagens. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo,
Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Bela lição, né, meus amigos? Nos resta somente fazermos nosso esforço pessoal para entendermos a dimensão, a profundidade, a aplicabilidade da lei de amor no dia a dia, na prática. E ela é simples. Fazer para o outro o que nós gostaríamos que fizesse para nós. Não é agradar, é fazer algo que eleve, algo que apoie, enquanto for necessário, enquanto for possível, caminhar junto, crescer, escutar. Mais do que nunca, a humanidade é chamada à solidariedade, à caridade, à fraternidade e ao amor. Por isso, nós agradecemos a vida e pedimos aos benfeitores amigos que envolvam aos nossos lares, aos nossos afetos, aos nossos ambientes de trabalho, que envolvam aqueles irmãos que morejam dia a dia para permitir que o pão, que o alimento estejam nos mercados, estejam à nossa disposição para que aqueles que não o produzem possam adquirir com o resultado também da sua contribuição social, do seu trabalho. Queremos agradecer por aqueles que cuidam da saúde dos doentes, que orientam, que consolam, que acompanham para a recuperação da saúde integral. Pedimos por aqueles que educam, que orientam, que instruem, que atuam ensinando as diversas etapas do conhecimento humano e das profissões. Pedimos por aqueles que cuidam da sociedade, da segurança pública, que conseguem manter sob controle os abusos daqueles que ainda não conseguem viver em civilidade, em legalidade na sociedade. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que têm a responsabilidade das decisões políticas, econômicas, sociais que atingem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, que tem impacto em todo o mundo, que possam estar amparadas, que possam ter bom senso, que possam ter equilíbrio, que possam ter o comprometimento de fazer o melhor, de pesar na balança todos os interesses e agir, sobretudo, no interesse da maioria da coletividade, para que as bases da nossa sociedade sejam de fraternidade, de igualdade, de oportunidades, de justiça, de amor e de caridade para todos aqueles que necessitamos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Muito obrigado, meus amigos, pela oportunidade de compartilharmos estas reflexões. Fique em paz.